Alô, alô, alô a todos! Hoje estamos com mais um videozinho, dessa vez continuando o tema dos contos. E hoje vamos falar sobre o conto chamado Jorge, de Maria Judite de Carvalho, ok? Primeiramente, vou de novo, resumir o que é, então, um conto. Um conto vai ser, então, uma narrativa curta, galerinha? Que é bastante condensada, que a gente vai ler bem rápido, assim, tipo 20 minutinhos ou menos você já leu. Apresenta uma ação única e linear, em que as peripécias são concentradas e os personagens são em número reduzido. Elas intervêm, as personagens, no caso, no tempo e no espaço, que é curto, também é pequeno, é reduzido e etc. O conto é uma forma de escrita fragmentária que capta um instante e o fixa fotograficamente em um dado momento, atribuindo-lhe um significado intencional. Apresenta ponto de contato com a poesia e contexto diarístico, mas pronto, a gente precisa saber. E também tem vários recursos expressivos e que estão, de certa forma, implícitos. Por quê? A gente tem vários recursos expressivos como a comparação, a metáfora, e além disso, muitas coisas que a gente percebe sobre os personagens não estão explícitas, não são, tipo, faladas em um diálogo. A gente percebe pelo jeito que o narrador nos conta a história, ou pelo jeito que ela se porta, etc. Agora falando sobre o conto Jorge. Vamos começar a falar primeiro sobre as 3 idades da vida, ok? No conto Jorge, a gente então tem esse balanço de toda uma vida, ou seja, a gente tem uma personagem principal, que é a Jorge, que é uma adulta. Vamos ter a Gi, que é a Jorge, só que quando ela era criança, e a Georgina, que é a Jorge, só que nela já idosa, né? E então, a gente vai ter as 3 fases da vida: a juventude, a fase adulta e, por fim, a fase velha, a fase dos idosos. Então, temos o reencontro com o passado, de que a personagem vai guardar apenas uma velha fotografia sua. Ela acaba, então, também projetando essa fotografia que ela encontra no futuro, obrigando-a a confrontar-se primeiro com sua juventude, com a Gi, logo após referenciar a fotografia, que é o ponto de partida para a menção ao passado. Depois com sua velhice, que é a Georgina. As 2 imagens de mulher com que dialoga são, afinal, seus duplos com nomes que constituem formas curtas ou alongadas de Jorge, que a primeira é a Gi, que é uma jovem frágil de 18 anos, e a Georgina, uma mulher idosa a rondar os 70. A marcha do tempo sintetiza, então, um afastamento progressivo da infância e aproximação à velhice. Para ficar mais exemplificado tudo isso, eu vou ler o conto, ok? Não está no melhor formato, mas foi o único que eu achei. Então, Jorge, conto da Maria Judite Carvalho. Andam lentamente, mais do que se pode, como quem luta sem forças contra o vento, ou como quem caminha. Também pode ser. Na pesada e espessa água do mar, mas não há água nem vento, só calor na longa rua por onde Jorge volta a passar depois de mais de 20 anos. Calor também. Aquela aragem macia e como que redonda de forno aberto, que talvez venha do sul, de qualquer outro ponto cardeal ou colateral. Perdeu a bússola, não sabe onde nem quando. Perdeu tanta coisa sem ter a bússola, perdeu ou abandonou. Caminham, pois, lentamente. Jorge é outra cujo nome quase quis esquecer. Quase esqueceu. Trazem ambas vestidos claros, amplos, e a aragem empurra-os ao de leve. Um deles para o lado esquerdo de quem vai e outro para o lado direito de quem vem, ambos na mesma direção, naturalmente. O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contornos, uma pincelada clara, e quando estiver ele será o rosto de uma fotografia que tem corrido o mundo no fundo de uma mala qualquer, que tem morado no fundo de muitas gavetas, o único fetiche de Jorge. As suas feições ainda são incertas, salpicando a mancha pálida como acontece com o rosto das pessoas mortas. Mas, tal como essas pessoas, vai ter uma voz muito real e viva, uma voz que é a cal e a paz das terras e a pedra e o tempo, e ainda a distância e a confusão da vida de Jorge não prejudicaram. Quando falar não criará espanto, um simples mal-estar. Agora estão mais perto, e ela encontra, ainda sem nos ver, 2 olhos largos, semicerrados, uma boca fina, cabelos escuros, lisos, sobre um pescoço alto de Modigliani. Mas nesse tempo, Dantes não sabia quem era Modigliani, não eram artistas lá em casa.
Os pais tinham sido condenados pelas instâncias supremas à quase ignorância. Gente de trabalho, diziam-se como se os outros não trabalhassem, e sorriam um pouco com a superioridade dessa mesma ignorância se ouviam falar de um livro, de um filme, de um quadro nem pensar. O único que tinham visto talvez fosse a estampa de Angelus, que estava na casa de jantar. Com superioridade, pois, e também com certa indignação. Ou seria mesmo vergonha? Como quem... Filho da puta! Ou seria mesmo vergonha? Como quem ouve um filho atrasado dizer inépcias diante de gente de fora que depois, senhor, que pode ir e contar ao mundo o que ouviu, e rir, e rir. Já não sabe, não quer saber. Quando saiu da vila e partiu à descoberta da cidade grande, onde, dizia-se lá em casa, as mulheres se perdem, mais tarde partiu por além da terra, por além do mar. Fez loiros os cabelos de todos os loiros, um dia ruivos por cansaço de si, mais tarde castanhos, loiros de novo, esverdeados, nunca escuros, quase pretos, como dantes eram. Teve muitos amores, grandes e não tanto, definitivos e passageiros, simples amores. Casou, divorciou-se, partiu, chegou, voltou a partir e a chegar. Quantas vezes? Agora está, até quando, em Amsterdã. Depois de ter deixado a vila, viveu sempre em quartos alugados, mais ou menos modestos, depois em casas mobiliadas, mais ou menos agradáveis. As últimas foram mesmo francamente confortáveis. Vives numa casa mobiliada, sem nada de teu? Mas deve ser um horror. Como podes? Teria dito a mãe se soubesse. Não o soube, porém. As cartas que lhe escrevia nunca tinham sido minuciosas. De resto, detestava escrever cartas e só muito raramente o fazia. Depois o pai morreu e a mãe logo a seguir. Uma casa mobiliada, sempre pensou, é a certeza de uma porta aberta de par em par, de mãos livres de rua nova à espera de seus pés. As pessoas ficam tão estupidamente presas a um móvel, a um tapete de agasto de tantos passos, aos bibelôs acumulados ao longo das vidas e cheios de recordações, de vozes, de olhares, de mãos, de gente, enfim. Pega-se numa jarra e ali está algo de quem um dia apareceu com rosas. Tem alguns livros, mas poucos, como os amigos que julga sinceros sê-lo-ão. Aos outros livros dá-os, vende-os ao peso, que leve se sente depois. Parece-me que às vezes fazes isso, enfim, toda essa desertificação, com esforço, com sofrimento. Disse-lhe um dia o seu amor de então. Talvez, respondeu, talvez, mas prefiro não pensar no caso. Queria estar sempre pronta para partir sem que os objetos a envolvessem, a segurassem, a obrigassem a demorar-se mais um dia que fosse. Disponível, pensava, senhora de si, para partir e para chegar, mesmo para estar onde estava. Os pais não sabiam compreender esse desejo de liberdade, por isso se foi um dia com uma pequena mala de cabedal, não havia outra lá em casa. Mas prefere não pensar nos primeiros tempos, e as suas malas agora são caras, leves, malas de voar. A outra está perto. Se houve um momento de nitidez no seu rosto, ele passou. Jorge não deu por ele. Está novamente esfumado. A proximidade destrói ultimamente as imagens de Jorge. Por isso a vai vendo pior à medida que ela se aproxima. É certo que podia pôr os óculos, mas sabe que não vale a pena tal trabalho. Param ao mesmo tempo. Espantam-se em uníssono, embora o espanto seja relativo. Um pequeno espanto inverdadeiro preparado com o tempo. Vai aparecer algum anúncio? Não? Posso continuar? Acho que sim. Tu, Gi, tão jovem, Gi, a rapariguinha frágil, um vime que ela tem levado a vida inteira a pintar. Primeiro a maneira de Modigliani, depois a sua própria maneira, a de Jorge. Pintora já com nome nos manchards das grandes cidades da Europa. Gi como um pregador de ouro que um dia ficou por tuta e meia num penhorista qualquer de Lisboa, em tempos tão difíceis. Vim vender a casa. Ah, a casa. É esquisito não lhe causar estranhezas que Gi continue tão jovem que podia ser sua filha. Quieta, de olhar esquecido, vazio e que não se espante com a venda assim anunciada, tão subitamente, sem preparação, da casa onde talvez ainda more. O que pensa fazer, Gi? Partir, não é? Em que se pode pensar aqui neste cu de Judas, se não em partir? Ainda não me fui embora por causa de Carlos, mas o Carlos pertence a isto. Nunca se irá embora. Só a ideia o pavora, não é? Sim, só a ideia. Ri-se de partir como nós rimos de uma coisa impossível, de uma ideia louca. Quer comprar uma terra, construir uma casa a seu modo, recebeu uma herança e sonha só com isso. Queria que é a altura de eu. Creio que sim. Pois não é verdade? Ainda desenhas?
Se não desenhasse, dava em maluca, e eles acham que eu tenho muito jeitinho, que hei de um dia ser uma boa senhora da vila, uma esposa exemplar, uma mãe perfeita. Tudo isso com muito jeito para o desenho. Até posso fazer retrato das crianças quando tiver tempo, não é verdade? É o que eles acham, não é? A mãe está a acabar o meu enxoval. Eu sei. Há um breve silêncio, depois Jorge diz devagar. Que calor, cheira queimado o ar. Terá sido sempre assim? Farta-me dizer, cheira queimado o ar, ninguém me ouve. Ninguém me ouve, não sabes? Que aprendeste com a vida, mulher? A sua voz está mole, pegajosa, difícil. As palavras perdem o fio, desinteressadas de si próprias. É como se preparassem para o sono. Creio que estou atrasada, diz então olhando para o relógio. Estou mesmo, acrescenta olhando melhor. E não posso perder o comboio. Amanhã bem cedo sigo para Amsterdã. Estou a ver Amsterdã agora. Tenho lá um ateliê. Amsterdã? Onde fica isso? Mas é uma pergunta que não pede resposta. Di fala por fazer sorrir o seu sorriso lindo, branco de 18 anos. Depois ambas dão um beijo rápido, breve no ar, nem se tocam. Começam a mover-se ao mesmo tempo, devagar, como quem anda na água ou contra o vento. Vão ficando longe, mais longe, e nenhuma delas olha para trás. O esquecimento desceu sobre ambas. Agora está à janela a ver o comboio fugir de dantes, perder para todo sempre árvores e casas da sua juventude, perder mesmo a mulher gorda de passagem de nível, que será a mesma ou uma filha igual a ela. Árvores, casas e mulher acabam agora mesmo de morrer, deram um último suspiro a Deus. Uma lágrima que não tem nada a ver com isto, mas com o que se passou antes. Que terá sido que já não se lembra? Uma simples lágrima no seu olho direito, o outro, que esquisito, sempre se recusa a chorar. É como se negasse a compartilhar seus problemas. Não e não. A figura vai se formando aos poucos como um puzzle gasoso, inquieto, informe. Vê-se um pedacinho bem nítido e colorido, mas que logo se esvai para aparecer daí a pouco. Mais nítido ainda, mais fumado. Jorge fecha os olhos com força possível. Tem sono, volta a abri-los com dificuldade, olhos de pupilas escuras, semicirculares, boiando no material qualquer, esbranquiçado e oleoso. À sua frente, a senhora de idade, finalmente completa. Olha atentamente. De idade não. Jorge detesta eufemismos, mesmo só pensados. A mulher velha. Tem as mãos enrugadas sobre uma carteira preta, cara talvez italiana. Italiana sim, tenho certeza. A velha sorriu de si para consigo. Ou então partiu para qualquer lugar e deixou o sorriso como quem deixa um guarda-chuva esquecido numa sala de espera. Seu sorriso não tem nada a ver com Digi. Por que havia de ter? São como dia e noite. Uma velha de cabelos pintados de acaju, de rosto pintado de vários tons de rosa, é certo que discretamente, mas sem grande perfeição. A boca, por exemplo, está um pouco esborralada. Esborralada. Não sei que porra é essa. Sem voz e sem perder seu sorriso, diz: Verá que há de passar e tudo passa. Amanhã é sempre outro dia. Só há uma coisa, um crime, que ninguém nos perdoa nada a fazer. Mas isso ainda está longe, muito longe. Para que pensar nisso? Ainda ninguém a acusa, ninguém a condena. Que idade tem? 45 anos. Por quê? É muito nova, afirma. Muito nova. Sinto-me velha às vezes. É normal, eu tenho quase 70 anos. Como estava a chorar, pensei. Encolhe os ombros, responde aborrecida. Não tive desgosto nenhum. Nenhum. Um encontro simples. Um simples encontro. Tenho tantos encontros, eu não quero tê-los, mas sou obrigada a isso. Vivo tão só. Cheguei à ignomínia de pedir a pessoas conhecidas retratos da minha família. Não tinha nenhum, só um retrato meu. Em rapariguinha, e retratos de amigos também. De amigos desaparecidos, levados pelas tempestades, os mais queridos, naturalmente. Porque o tal crime que lhe falei, o único sem perdão, a velhice. Um dia vai acordar nessa casa mobiliada. Como que sabe? E verá que está só, e olhará para o espelho com mais atenção, e verá que está velha. Irremediavelmente velha. Tem um trabalho que me aguarda. Não seja tonta, menina. Outro dia vai reparar, ou talvez já tenha andado por isso. Que está ver a ver pior, e outro dia que as mãos se tremem. E, se for por um pouco sensata, ou se souber olhar em volta, descobrirá este mundo que já não lhe pertence. É de outros, os que julgam, os que batem pau é um tipo que toca guitarra, e que leva os estralos a uma marca de calças. Isso é ignorância, não tem nada a ver com a idade. Talvez seja ignorância, talvez. Talvez seja.
Estou a incomodá-la, parece-me. Dói-me simplesmente a cabeça. Desculpe. Jorge fecha os olhos com força e deixa-se empalar por pensamentos mais agradáveis. Bem-vindos à exposição que vai fazer, aquele quadro que vendeu mês passado, a próxima viagem aos Estados Unidos, o dinheiro que pôs no banco, o dinheiro no banco, nos bancos. É uma das últimas paixões. Ela pensa, sabe? Que com dinheiro ninguém está totalmente só, ninguém é totalmente abandonado. A velha Georgina já o deve ter esquecido. A brisa também traz consigo, deve trazer um certo esquecimento das coisas essenciais, pensa. Abre os olhos para lhe dizer, para lhe pensar, para lhe tirar em silêncio a cara enrugada, mas a velha já ali não está. O calor de há pouco foi desaparecendo, e agora já não há vestígios daquela aragem de forno aberto. O ar está muito levemente morno e quase agradável. Jorge suspira tranquilizada. Amanhã estará em Amsterdã, na bela casa mobiliada onde, durante quanto tempo, vai morar com o último de seus amores. Ai, acabou o conto. Não foi mais longo que o primeiro, acho eu. Acho. Não, não foi. Tá bom. Vamos continuar, né? Vamos falar agora sobre esse diálogo que a gente tem entre a realidade, a memória e a imaginação de George, tá? Então, neste conto, a gente tem um cruzamento muito grande entre a realidade, a memória e a imaginação. Então, a infância vai estar presente no primeiro encontro de George, que é quando ela encontra com a G. Na medida que a Georgia, então, vai estar regressando à terra natal e ela vai, por acaso, encontrar a G. Mas também a gente vê que durante esse encontro as duas falam lentamente, não tem um diálogo rápido, é um diálogo mais lento. Isso então simboliza a impossibilidade de George de voltar para o passado, de voltar a ser essa criança, voltar a essa infância. E ela acaba só por se despedir desse passado de certa forma. O segundo encontro é entre George e Georgina. Aliás, eu acho que aqui. O segundo encontro entre George e Georgina é marcado pela velocidade. A gente pode ver que estão no comboio, o comboio é rápido, ela tá saindo daquele lugar que ela tinha ido, né? A casa dela antiga. E a gente vê então que pela marcha rápida do comboio, a gente tem essa impossibilidade de voltar atrás, que simboliza então a morte definitiva de Georgina e a morte definitiva do passado, ou seja, a impossibilidade de George voltar para o passado e o fato de que Georgina vai morrer no futuro próximo, e ela já sabe disso. E ela sabe também que o tempo, que a gente vê essa aceleração no diálogo e no comboio, a gente vê que o tempo é mais acelerado, ou seja, está mostrando que George vai ficar a velha e o tempo está marchando para isso. Agora falando sobre a metamorfose da figura feminina. A protagonista, a George, vai se confrontar, quer com o passado, quer com o futuro, quando ela volta então para sua terra natal. Nisso, a gente vê que a passagem do tempo vai deixar marcas a nível físico, mas sobretudo a nível psicológico e social. Na juventude, a Gi fazia parte de uma vila, né? E ela tinha essa ilusão, né? Ela tinha esse sonho, na verdade, de ser pintora. Essa ilusão barra sonho acaba por se concretizar e ela vira uma pintora de grande sucesso. Então ela deixa para trás essa vida simples, familiar e afetiva para se tornar uma pintora famosa. Ela deixa toda a família para trás, a família que ela considerava já quando adulta que era ignorante. Entretanto, na idade adulta a gente tem George, que é uma mulher madura, que desvaloriza as relações afetivas, que a gente também é falado no conto que ela tem relações afetivas passageiras, rápidas, não duradouras, que ela já se casou, já se divorciou, e ela não acredita nisso. Ela acredita muito mais na amizade do que ter relações afetivas. Enquanto pintora, George vai adotar um nome masculino estrangeiro para se afirmar e atingir o sucesso profissional e a prosperidade econômica. Ela vai ser a famosa, então, além de fronteiras, então ela morava num lugar, Portugal, e ela vai morar no Amsterdã, ela viaja para fora, ela vai fazer exposição nos Estados Unidos e tal. A Georgia é o tipo de mulher independente e profissionalmente realizada. Ela não tem razões aparentes para lamentar o passado e ainda menos para temer o futuro. Mas, no entanto, ela tem medo, né, de
do passado e do futuro. Quando ela volta pra Terra Natal, ela tem, tipo, esse medo de regressar à Terra Natal, do que ela vai encontrar lá. E ela acaba encontrando a Gi, depois, quando tá voltando pra Amsterdã, ela acaba encontrando a Georgina. E ela tem esse medo do que ela pode encontrar lá. Já quando ela está mais velha, ela é chamada de Georgina, e a Georgina dá mais valor, então, às relações afetivas, aos amigos. Ela deixou, então, de dar valor, por exemplo, a bens materiais, como, por exemplo, o dinheiro. Porque a George fala até no diálogo depois que ela tem com a Georgina que ela acreditava que o dinheiro era importante, etc. Que fazia as pessoas existirem e tal. E a Georgina não acredita nisso. Ela acredita que as relações afetivas são mais importantes. E de certa forma, a Georgina dá valor então a essa afetividade e vai se libertar dos modelos impostos pela sociedade. Por ser uma solteirona, talvez 70 anos ou algo assim. Já que a galera da cidade tá casada e tal, e a sociedade quer isso, etc. Agora falando sobre a complexidade da natureza humana. A gente tem a evolução da vida da protagonista, né? Que mostra então essa complexidade humana. A gente então tem o primeiro nome, que é o Gi, é a Gi no caso, que é um nome carinhoso, que ela trata ela na infância, na juventude, seja pela sua família ou amigos. Só que a gente vê também que a Gi, ela é prisioneira das regras familiares e sociais, ou seja, na casa dela, os pais não sabiam de arte, não sabiam de filme, não sabiam de quadros, ou seja, ela considerava eles ignorantes por conta disso. Eles não queriam ser, de certa forma, educados para isso, eles não queriam aprender, ter esse conhecimento, porque falavam que trabalhavam, então eles não queriam isso, eles só não se importavam em saber mais sobre isso. Além disso, todo mundo falava que a Gi tinha dom para desenhar e que ela seria uma senhora muito amável, uma mulher muito boa para seu marido, etc. E ela não queria se casar, ou seja, ela foge disso, ela foge desse papel social dela. Jorge, já quando adulta, ela tem o nome ambíguo, né, que mostra então uma ruptura com a fase anterior. Além disso, ela quer liberdade, ela quer ser senhora de si, quer conquistar o mundo. No entanto, a Jorge vai carecer de afetos, ou seja, ela não tem esse amor, tipo, duradouro, forte, intenso. Ela tem apenas ligações frágeis e efêmeras, todas são passageiras e são provisórias, assim como a casa dela, que muitas vezes ela fala durante o conto que ela prefere uma casa mobiliada, que ela só pode do nada pegar as coisas e ir embora se ela quiser. E ela faz a mesma coisa com as relações afetivas dela. O problema é que a ausência de afeto e a solidão que ela passa vai basicamente conduzir ela a uma existência sem sentido, né? Uma espécie de morte em vida. Uma vez que ela não tem amigos, os amigos que ela tem ela consegue contar nos dedos, mas pronto. A gente não sabe se esses amigos são realmente tão bons assim pra ela. Ela não tem alguém que ela ame de verdade, a família ela deixou pra trás, então, tipo, a única coisa que importa pra ela agora seria realmente o dinheiro, porque nem bens materiais ela se importa. Depois disso a gente tem a Georgina, que é o nome assumido na velhice de George. A Georgina tem uma verdadeira identidade da personagem, ou seja, ela revela, no caso, essa verdadeira identidade do personagem. Que mostra, então, que a Georgina tá consciente de que ela vai morrer. Ela tá consciente que daqui a pouco ela deve morrer. E ela não tem uma perspectiva de vida, tipo, ela só sabe disso. Pelo contrário, ela vai relativizar o sucesso que ela teve enquanto era adulta e também vai ficar triste por não ter tido mais relações afetivas, tido mais pessoas na sua vida, e sim vai ficar triste por ter se importado demais com o trabalho e não com os outros. E é isso. É bem curtinho, tá? George, é bem interessante as críticas feitas, mas é só isso. Espero vocês no próximo vídeo. Acredito que o próximo seja a continuação da nossa sériezinha dos contos. E é isso. Fui!